Boa noite, pessoal. Vamos mais uma vez para uma live literária. Hoje eu vou apresentar para vocês um texto pouco conhecido. Na verdade, eu acho até que os que eu tenho apresentado ultimamente têm sido têm tido um pouco essa característica de serem pouco conhecidos. Esse é uma peça de teatro de um autor lituano do século XIX. Ele nasceu no século XIX, faleceu no século XX já. Ele viveu na primeira metade do século XX. O nome dele é Oskar Władysław Dłubisz Miłosz. Ele é conhecido normalmente só com a abreviatura do nome dele, O.V.L. Miłosz. Miłosz, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, na verdade, é o livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês. É uma tradução, é um encarte que veio, que foi publicado para uma revista. Tem a obra, né, a peça inteira que eu vou apresentar para vocês. Mas não é um livro que vocês não vão conseguir encontrar em lugar nenhum. Eu encontrei isso aqui num sebo, eu nem me lembro mais, ou algum amigo que me deu. Se chama Miguel Manhara, vocês vão ver aí de trás para frente, Mistério em 6 quadros, tá? Do Oskar Miłosz. O Oskar Miłosz, ele nasceu em 1877 e morreu em 1939 com 61 anos de idade. Ele era, além de dramaturgo, que é o caso dessa peça aqui, ele era um poeta também, diplomata e tradutor. Tá? E tem alguns romances, ele escreveu alguns romances, não foi certamente o ponto mais importante da vida dele como escritor, mas ele tem alguns romances também. Ele, aos 11 anos de idade, ele se muda para Paris com uma família. Então ele nasceu na Lituânia, onde hoje seria o correspondente à Bielorrússia. Aos 11 anos de idade, a família inteira se muda para Paris, e o pai dele, que inclusive eles eram uma família muito rica, uma família de aristocratas. O pai dele chegou a fazer tratamento com o Dr. Charcot, né, que foi em alguma medida o preceptor do Sigmund Freud. Bom, eu queria centrar a atenção, antes de entrar no livro propriamente, falar de um aspecto da vida do Miłosz que pode ser interessante da gente prestar atenção, inclusive para entender a proposta do livro e, sobretudo, o que tipo de contribuição isso tem para dar para a gente aqui. Lembro sempre que essas lives literárias têm a função fundamentalmente de mais do que fazer crítica literária, é ajudar a encontrar alguns elementos que ajudam a formar o imaginário e, sobretudo, ajudam na atuação do psicólogo, né, a entender em profundidade as nuances, digamos assim, do sofrimento humano, né, ou mesmo do caminho, né, do andar humano na sua própria existência. Nós vamos falar sobre esse livro, mas antes eu queria só apontar alguns elementos que compõem as características da história do Miłosz e que são importantes para entender a história do livro Miguel Manhara, Mistério em 6 quadros. Em 1899, o Oskar Miłosz, ele escreveu o primeiro livro dele, que se chama Poema das Decadências, que é um livro menor, assim, uma obra menor no conjunto todo do seu pensamento, da sua obra, mas que já trazia ali um elemento que certamente vai ser um elemento central, que vai atravessar praticamente toda a obra do Miłosz, né? Já aparece ali essa ideia, né, da decadência do humano, que o Miłosz vai procurando exemplos dessa decadência. Ele vai procurando um personagem significativo, representante dessa decadência. Até que, em 1901, então esse livro de 1899 é o primeiro livro do Miłosz. Em 1901, então, ele tenta o suicídio, se dá mal. Ainda bem, porque tendo se dado mal, legou a gente, né, uma obra como essa. E durante a sua recuperação, ele tem a intuição daquele personagem, né, daquele personagem que vai um pouco responder a esse anseio de falar da decadência a partir de uma perspectiva que
que permite a ele encontrar uma solução para o problema da decadência. Esse talvez, né, é o tema, né, que está perpassando a obra dele desde o princípio. Quer dizer, como é que a gente pode ultrapassar a decadência? Como é que a gente pode sair da decadência? E logo depois, então, dessa tentativa frustrada de suicídio, na convalescência, ele começa a escrever aquele que vai ser o texto que pela primeira vez vai trazer como personagem principal a figura do Dom Juan. A figura do Dom Juan que vai começar a atravessar, né, todo o pensamento do Milós ao longo do tempo. Em várias obras diferentes ele vai apresentar esse Dom Juan de formas distintas. Então, em 1906, ele publica este livro que em 1901 ele começou a escrever, que é o livro que se chama As Sete Solidões, e neste livro ele vai falar do Dom Juan pela primeira vez, e ele vai, nessa sequência, a partir daí, em várias outras obras, a figura do Dom Juan vai aparecer também. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes, que eu acho que não são importantes para a gente, mas, né, eu queria chamar a atenção para o fato de que a figura do Dom Juan é uma figura importante. Ele vai trazendo sempre essa figura como uma figura da decadência, a figura do niilismo, a figura do homem que abraça o niilismo como resposta, até que, em 1911, o Milós, lendo uma notícia de jornal, ele ouve falar do Miguel Mañara, um personagem... um personagem que até hoje não se tem uma ideia muito clara do quanto é um personagem histórico, quanto não é um personagem histórico. Efetivamente não tem, né, elementos suficientes para fazer crer nem de um lado nem de outro, mas ele ouve falar do tal do Miguel Mañara e ele descobre ali a figura do verdadeiro Dom Juan. E ele começa então a investigar a história do Miguel Mañara. Então ele compõe este livro, né, Miguel Mañara, Mistério em 6 quadros, que na verdade é uma peça de teatro. Foi publicado então em 1913, tá? Essa é a última confrontação que o Milós faz com o personagem Dom Juan. Depois disso ele não comparece mais em nenhuma obra dele, tá? O Dom Juan pode ser caracterizado, né, e aparece nas obras do Milós como o homem pervertido, o homem depravado, o alcoólatra, aquele que é depreciado pelos seus pares, o homem blasfemo, né? E todos os Dom Juans, né, do Milós são, em geral, nihilistas. Mesmo o Miguel Mañara ele começa assim, e eu vou mostrar para vocês isso aqui no livro. Então, é um nihilismo, sobretudo no olhar sobre a existência como um todo. Tá? Então, esse tema do nihilismo, né, ele é um tema importante, assim como o tema da decadência, o tema da perversão, o tema da depravação, o tema de uma vida perdida, né? É um pouco o que está em jogo aqui. Mas lembrem-se, o que está fundamentalmente interessando ao Milós é apresentar uma saída para o problema da decadência, uma saída para o problema dessa perversão. E lembrem-se, sobretudo, que este personagem aparece na vida dele logo depois da sua tentativa de suicídio. Um momento em que, efetivamente, o Milós enfrentava justamente o que? O niilismo, um olhar nihilista sobre a sua própria existência. Então, não é à toa que aparece o personagem do Dom Juan, sobretudo porque ele entra na história do próprio Milós como sendo alguém que representa a sua própria pessoa, o próprio Milós. Apesar de ele não ter sido um homem com as características de depravação do Dom Juan, ele tinha sobretudo essa característica do niilismo diante da própria existência. Só que, e pela primeira vez isso acontece no pensamento do Milós com o Miguel Mañara, ele é um Dom Juan que, segundo ele apresenta, é o Dom Juan histórico, é o Dom Juan que conseguiu fazer a experiência do desengano. E é isso que ele pretende contar nessa história. Tá? Eu vou aqui agora ler para vocês alguns trechos que são importantes, mas eu termino essa apresentação do Milós, né, em alguns minutinhos, só contando para vocês que o Milós é uma figura bastante interessante. Em 1914, né, então um ano depois dele ter lançado Miguel Mañara, o Milós ele viveu uma experiência de um êxtase místico. Ele faz a experiência de um contato direto com o que ele chama de sol espiritual da verdade.
E a partir desse momento, Milós vive uma vida totalmente transformada, totalmente modificada. E isso, né, vai num crescendo ao longo do resto da sua vida, até que em 1937 ele tem uma visão do que seria a Segunda Guerra Mundial, né? Essa visão nos chega através do relato de um terceiro que ouviu da boca do próprio Milós a visão que ele havia tido da Segunda Guerra Mundial. E trata-se de uma visão que, no fim das contas, ela é bastante verossímil, né? Quer dizer, ela se mostrou bastante verossímil porque ela se mostrou de fato aquilo que ela mostrou que foi de fato aquilo que veio a acontecer. O Milós morreu em 1939 de um ataque cardíaco fulminante. Ele foi encontrado morto na frente da gaiola onde ele tinha da gaiola aberta, onde ele cuidava de um canário, né? Uma gaiola onde ele tinha um canário. Essa também é uma imagem significativa, vocês vão entender por que aqui agora. Vou passar a leitura do texto para vocês. Quer dizer, eu vou apresentar bastantes trechos, mas são trechos. Tem um trecho que é um pouco mais longo, que é um trecho para situar vocês. Os demais são trechos curtinhos, que servem mais para ir ilustrando isso que eu andei falando com vocês. E eu queria muito que vocês prestassem atenção sempre nessa ideia, né? Quer dizer, do homem depravado, mas sobretudo do homem nihilista, do homem que olha para a própria existência como sem nenhuma razão, e que encontra nisso, portanto, motivos suficientes para viver a vida de uma forma desregrada, depravada, e que encontra a possibilidade na própria existência de um desengano. É sobre isso que eu acho que é importante a gente trabalhar. E o que é o elemento de desengano e que faz com que ele finalmente entenda que a vida não é, né, o nada sobre o qual ele se debruçou tantas vezes. Então eu vou apresentar os quadros, são 6 quadros, eu disse para vocês, né, o título é Mistério em 6 quadros, eu vou apresentar para vocês o quadro. O primeiro trecho é mais longo, mas é porque ele ajuda a entender bem a personalidade do Miguel Mañara, tá? O primeiro quadro se passa em 1656, na cidade de Sevilha, e está acontecendo num castelo, o castelo de Dom Jaime, na verdade, que é um amigo do Miguel Mañara. É um banquete numa sala, né, do palácio de Dom Jaime, e nesse banquete todo mundo embriagado e estão esperando a chegada do Miguel Mañara. E o Dom Jaime então começa a fazer todo o preparo, né, para a chegada do Miguel Mañara. Então chega o Miguel Mañara e eis o que o Dom Jaime diz. Vou começar a ler aqui então vocês. Ai, acelerado, vem aqui sobre meu coração, quero lhe dar um beijão. Você é o mestre de nós todos. O que somos nós, pobres malandros, o que somos diante de você? Mas que digo, diante da sua sombra, você sim é o que eu chamo um verdadeiro celerado. E como ele é lindo nesta noite, Leonor, Branca, Lourença, e você, Inês, e você lá, Cíntia, e vocês todas, meninas. Mas olhem-no, pois, já contemplaram cadelas, fronte mais nobre, boca mais linda, olhar mais ardente do que este? E este rendado de cera de Veneza, e este gibão, diacho, este rei dos gibões, e esta espada, e esta roupa toda, diga, meus filhos, quantas duquesas vocês têm na consciência? E aí as vozes da festa respondem, sim, sim, quantas duquesas sentadas, quantas duquesas com o direito de ficarem sentadas diante do rei? E aí Dom Miguel responde, Miguel Mañara, 6. Quantas marquesas de alta linhagem? Entre 7 e 9, se nosso senhor Eros não me confunde. Dom Jaime volta a perguntar, e moças da nobreza e da burguesia? Entre 60 e 100. Não tenho a lista completa. E putas? Dom Miguel responde, houve uma que me amou de amor verdadeiro e morreu de desespero não fingido. E que morreu, senhores, quase na mesma hora que irmã Madalena da Compaixão, roubada a Jesus, graças aos meus cuidados. E aí todos gritam, glória Mañara, no mais profundo dos infernos. E aí o Miguel Mañara faz um longo discurso, que eu não vou lê-lo todo, mas eu queria chamar a atenção de alguns trechos desse discurso longo dele. E começo por esse trecho aqui. Arrastei, diz ele, olha que impressionante, o amor no prazer e no lodo, e na morte fui traidor, blasfemo, carrasco. Cumpri tudo o que um pobre diabo de homem pode fazer e vejam, perdi a Satã. Como a erva amarga na pedra do tédio, servi Vênus com raiva, depois com malícia e enjoo.
Hoje lhe apertaria o pescoço bocejando. E não é a vaidade que fala pela minha boca. Não tenho atitudes de algoz insensível. Sofri muito. A angústia acenou-me, o ciúme falou-me no ouvido, a piedade pegou-me na garganta. Aliás, estes foram os menos mentirosos dos meus prazeres. Depois, na sequência, e aqui é o ponto mais importante para entender a personalidade do Miguel Magnara antes desse processo de desengano a que eu me referi antes. Ai, como preencher este abismo da vida? O que fazer? Porque o desejo está sempre lá, mais forte, mais louco do que nunca. É como um incêndio marinho que lance a sua chama no mais profundo do negro nada universal. É um desejo de abraçar as infinitas possibilidades. Ai, senhores, o que estamos fazendo aqui? O que ganhamos? Ai de mim! Esta é a característica mais significativa, né, desse niilismo do Magnara. Quer dizer, aparentemente, né, tem uma certa caricatura no desenho do personagem que a gente pode dizer, putz, mas isso aqui não é, né, é uma caricatura, né? Quer dizer, um homem que teve ao seu alcance, né, duquesas, marquesas, né, moças da nobreza e da burguesia e putas, né, quer dizer, que teve uma quantidade tão grande de mulheres, né, um homem como este, né, certamente alguém diria, não tem como, né, não tem por que viver uma vida sem sentido, né? Algo que aqui o Viktor Frankl faz menção muito claramente, né? Quer dizer, quando ele diz que em alguma medida, quer dizer, a resposta a resposta pela urgência, né, o desejo de sentido, né, a urgência de sentido que nos move, muitas vezes pode ser vivida como mera e simplesmente voltada para uma resposta parcial, como por exemplo a experiência sexual pode ser. O Miguel Magnara é um pouco este homem, um homem que experimenta a vida como sem sentido e abraça, né, as relações, né, arrastando o amor no lodo, né, no prazer e na morte, né? Não é alguém que em alguma, e é interessante porque o Milos escreve amor com A maiúsculo, né? Como que para dizer que o desejo que movia o Miguel Magnara era um desejo do amor com A maiúsculo, era um desejo do verdadeiro amor, mas só que ele pega isso e faz exatamente o movimento que o Viktor Frankl chama desse movimento de redução, né, de diminuição do movimento, do anseio pelo sentido, né, diminuí-lo, né, adequá-lo a um objeto menor, né, um objeto como este, né, o prazer, o lodo e a morte. E é interessante então que a gente vai ver esse homem que é um homem cheio de desejo, né? Como proceder, como preencher este abismo da vida, como preencher esse desejo, esse anseio gigante que eu tenho. O que eu faço com isso aqui? Né? Eu tenho o desejo de abraçar as infinitas possibilidades. E ele vai, ai senhores, o que estamos fazendo aqui? O que ganhamos? Ai de mim. Nesse momento, na festa, aparece uma figura importantíssima e que é uma figura que para nós nos interessa fundamentalmente no trabalho, e aqui talvez seja a figura que para o psicólogo é a referência mais significativa. Uma figura que, se a gente, né, pudesse retomar aqui, né, a textos clássicos, é a figura que Homero ele chega a mencionar como sendo a figura que lá na Ilíada, agora não me lembro se é na Ilíada ou se é na Odisseia, vocês me perdoem, não me lembrar com clareza do momento, mas o personagem do Fênix, né? O preceptor acho que agora é do Hércules, posso estar enganado também, peço desculpas por não lembrar esses detalhes, mas é porque essa é uma imagem muito importante. É de um homem mais velho que foi preceptor de um herói, né? E que ajuda a convencer o herói a sair desse movimento eu não quero me miscuir com a vida, eu prefiro ficar, né, de fora da vida, né? E o Fênix é o cara que chega lá e tira, né, o herói da posição de lava minhas mãos, né? Entra na festa neste momento uma figura que representa a exata figura do Fênix, né, que se chama Dom Fernando. O Dom Fernando é um homem mais velho e foi preceptor do Miguel, né, do Miguel Magnara, e ele então faz um discurso, né, para o Miguel Magnara, que é um discurso que vai significar a mudança de posicionamento do Miguel Magnara.
Então, ele poderia ser classificado, então, este é o ponto que, para mim, se é para entender o que é ser um psicólogo, quando a gente fala que a personalidade é a maior força que existe, a gente está, né, diante de um personagem que é o exato... É o exemplo perfeito da personalidade do homem maduro, do homem forte, do homem estável, do homem que avançou para dentro, né, da realidade com solidez e que entende que é preciso auxiliar o outro a fazer este mesmo caminho. Ele não vive sozinho, ele entende que ele tem um papel social e ele emprega este papel social, sobretudo, né, ao olhar para o Miguel Magnara. Então, é como o Dom Fernando é alguém que entende esta alma do Miguel Magnara. O Dom Fernando é um homem que entende este abismo, que em alguma medida é o coração, é o centro, né, característico do Miguel Magnara. O Dom Fernando é um homem que sabe que este é o homem que deseja, o Miguel Magnara é o homem que deseja abraçar as infinitas possibilidades. E ele, então, empreende todo o movimento necessário como personalidade forte que é para trazer à tona no Miguel Magnara este movimento. E aí, eu não vou ler todo o discurso do Dom Fernando, mas aqui eu vou trazer alguns elementos muito importantes, né, que caracterizam o Dom Fernando. Eu vou começar o primeiríssimo trecho. Diz Dom Fernando logo que ele chega: se você me vê aqui, apesar dos meus cabelos brancos, Miguel, é porque faz muito tempo que o observo. Fui o melhor amigo do seu pai, Dom Tomás de Leca. Conheci sua mãe, Dona Girolama Anfriano. Sua mãe era uma santa mulher. Seu pai era um gentil homem, fiel ao seu Deus e ao seu rei. Morreu entre os meus braços. Olhe para mim, Miguel. Veja, não abaixo os olhos e não fico mais pálido do que antes por lhe dizer o que tenho para lhe dizer. Você é um covarde e um traidor. E aí o Miguel responde: o senhor está louco? Ou o senhor está bêbado, Dom Fernando? Ou será que o senhor está cansado de viver? E Dom Fernando então responde: você sabe que envelheci em batalhas santíssimas, e nunca me separarei da minha espada, nem na morte. Tive 4 cavalos matados debaixo de mim, e falo ao rei cara a cara, e sem descobrir a cabeça. Este é um homem de personalidade. Poderia puxar-lhe as orelhas, desgraçado, mas contento-me em repetir: você é um covarde e um traidor. Qualquer um que faça sofrer as mulheres e as traia é um covarde e um traidor. E qualquer um que deseje a mulher de outrem é um vil celerado. E qualquer um que arranque da última moça do interior o santo tesouro da virgindade e depois a abandone na vergonha, no desespero, qualquer um que faça isto é um cachorro e deve morrer como um cachorro. Você não é um gentil homem, Miguel. Você é um cachorro. Seu brasão é coisa para ser pregada sobre a porta de um bordel. E ele continua todo o discurso. Daqui vocês têm ideia, né, do tipo de homem que é o Dom Fernando. Um homem que então, né, lança na cara do Miguel Magnara o que efetivamente ele é. Ele que havia até aquele momento na festa, né, sido louvado e glorificado como sendo, né, o modelo do homem bem acabado, né? Mas aqui no fundo era o homem que carregava apenas um vazio, uma lacuna gigante. Depois desse discurso, o Dom Fernando fala para o Miguel Magnara de uma moça que ele fala: eu tenho certeza que você não será capaz, né? Você não é um homem que merece, né, alguém como a Girolama, né? A Girolama, então, é uma moça que ele gostaria que o Miguel Magnara conhecesse. É uma moça santa, né, uma moça pura, né, mais do que tudo pura. Bom, isso aqui é o primeiro quadro. O segundo quadro eu vou falar mais rapidamente dele, mas ele tem... eu vou ler alguns trechinhos, talvez, né, seja eu vou ler 2 trechos desse quadro, mas é um diálogo que o Miguel Magnara tem com a Girolama, né? Então, termina essa cena no castelo, né? O Miguel tem uma conversa com uma sombra, uma sombra que revela para o Miguel Magnara, né, algo dessa natureza ardente e desejosa de realização. E então
passamos para o segundo quadro, onde está o Miguel Manhara conversando com a Girolama na frente da casa da Girolama. Tá? É uma conversa amena, amigável, e que indica que entre os dois já há, né, um relacionamento estabelecido. Tá? Então o Miguel Manhara vai conversando com ela e a Girolama, num determinado momento, diz para ele. Ele fala com ela, né? Você nunca usou flores nos seus cabelos, né? Por que você nunca usou flores nos seus cabelos? E ela responde. Vejam que interessante essa frase, porque ela é muito significativa e ela fala muito, né, da morte do Miloš. É justamente porque gosto de flores que não gosto das moças que as usam como enfeite. Nunca coloco flores entre os meus cabelos. Graças a Deus, são igualmente lindos. As flores são belos seres vivos que devemos deixar viver e respirar o ar do sol e da lua. Nunca colho flores. Podemos muito bem amar, vejam essa frase, podemos muito bem amar neste mundo em que estamos, sem termos logo vontade de matar o nosso amor querido, ou de prendê-lo entre os vidros, ou então, como se faz com os pássaros, numa gaiola, em que a água não tem mais gosto de água e a semente de verão não tem mais gosto de semente. Essa é a primeira frase mais importante da Girolama e que fala para mim também, fala para a gente também, de uma figura que tem algo das características de Dom Fernando. É uma figura de uma mulher verdadeira, de uma mulher humilde, né? A humildade aqui não é entendida como humilhação, tanto que ela fala muito claramente, os meus cabelos eu os tenho muito lindos também, mas é uma mulher que sobretudo tem uma clareza muito grande do que é o posicionamento dela na vida e qual que deve ser, portanto, o posicionamento em alguma medida do próprio Dom Miguel Manhara. E aí essa frase é muito impressionante, né? Quer dizer, podemos muito bem amar neste mundo em que estamos sem termos logo vontade de matar o nosso amor querido, né? E fala dessa coisa, né? De prender no vidro ou de prender numa gaiola. Lembrem-se que o Miloš, em 1939, ele aparece morto na frente da gaiola, onde ele tinha um canário e a gaiola aberta e o canário não estava lá, né? Quer dizer, é engraçado, né? A gente vê aqui a figura de um homem que não fala de coisas meras simplesmente como uma imagem poética. É alguém que reflete sobre o que escreve, reflete e deixa gravado na alma profundamente o significado das coisas sobre as quais escreveu. A sequência desse diálogo é maravilhoso, vale muito a pena depois quem quiser lê-lo, mas tem um trechinho, né, que o Dom Miguel fala para ela, em que ele vira para ela e fala assim: Girolama, eu tenho muitas coisas para dizer à senhora, mas a mais importante de todas é que eu mudei tanto desde o dia do nosso primeiro encontro. A palavra encontro aqui é outra dessas palavras que me interessam. A gente já falou lá, quando a gente falava do Santo Beberrão, né? Quer dizer, como a experiência do encontro é uma experiência que ela é marcante, ela é definidora, ela é organizadora. Quando a gente fala de uma personalidade como uma força, como uma potência, ela só é uma força, uma potência, na medida em que ela é uma presença, na medida em que ela é uma disponibilidade, ela se coloca como disponibilidade para o encontro, né? É preciso que nós psicólogos, é preciso que nós homens, mulheres maduros, nos coloquemos no mundo como presenças, nos coloquemos no mundo como possibilidades de encontro para os outros, porque neste encontro com alguém maduro acontece uma mudança. Mudei tanto desde o dia do nosso primeiro encontro. Quer dizer, todo mundo que experimentou o encontro com uma personalidade madura, todo mundo que experimentou o encontro com uma personalidade que fala abertamente do real, que mostra abertamente o real, diz com todas as letras e com a boca mais cheia do mundo algo com essas características. Eu mudei tanto depois do dia do nosso primeiro encontro. Quer dizer, um bom psicólogo, um homem adulto, uma mulher adulta, uma personalidade verdadeiramente estabelecida e estável, é alguém, né, para quem, quando a gente olha, imediatamente nasce na gente, né, a certeza de que uma mudança acontece. Um último trecho aqui desse diálogo entre eles que eu queria chamar a atenção para vocês, a parte final desse segundo quadro,
Eu já estou aqui avançando para além do horário que eu gostaria, mas eu vou lá, né, ler para vocês isso aqui. Deixa eu só ver se eu vou ler por aqui, a partir daqui. Bom, vou ler a partir desse trecho aqui. Diz o Miguel Magnari então. Sim, Girolama, a senhora diz a verdade. Não sou como eu era. Enxergo melhor. Porque antes disso aqui, ele vai falando para Girolama como ele era um homem mau, né? E a Girolama diz, né? Você era um homem mau, mas não é mais, né? Ele diz, enxergo melhor. Contudo, eu não era cego. Mas talvez era justamente a luz o que faltava. Olha que clareza. Porque a luz externa não tem muito valor. Não é ela que nos ilumina a vida. Olha que impressionante. A Senhora acendeu uma lâmpada no meu coração. E eis-me como o doente, que adormece nas trevas com a brasa da febre na fronte, com a brasa da febre na fronte e o gelo do abandono no coração. Mas que depois acorda de repente num belo quarto em que tudo está imerso na música discreta da luz. E eis o amigo que ele chorava desde longos anos, o amigo voltado das terras do além-oceano. Está lá e lhe sorri com os olhos mais calmos, mais sábios do que antes. E toda a família está lá, os velhos com a cabeça branca e as crianças vestidas com um albor de trigo maduro, e o velho cachorrão, com seus olhos redondos, cheios de riso terno e a boca escancarada, cheio de rumores de alegria para festejar o homem resgatado do dilúvio das trevas. Essa frase, dilúvio das trevas, ela vai ser repetida em seguida. A Girolamo então diz, sim, o Senhor é o homem salvo do dilúvio das trevas, e está fraco e pálido, e ainda todo maravilhado, e de certo precisa que uma irmã pense para o Senhor e fale pelo Senhor, e o sustente no caminho, e reze a Deus pelo Senhor. Ela fala disso referindo-se a si mesma, né? Ela entende que este homem que teve a vida transformada por uma luz que não veio de fora, mas uma luz que foi acesa a partir de dentro, uma luz que foi acesa no seu coração e que ilumina, né, a própria compreensão que ele tem de si. Vejam, né, quando eu experimento, né, ser amado por aquilo que eu sou, eu encontro finalmente a possibilidade de entender em profundidade quem eu sou. Quer dizer, eu falo muito recorrentemente que eu tenho uma grande dificuldade com a ideia de autoconhecimento. Quer dizer, eu acho que é um risco enorme, né, essa busca por autoconhecimento, há um risco nisso. Não acho que seja um erro, mas há um risco. O risco, sobretudo, é a gente abraçar uma imagem. Abraçar uma imagem que a gente vai construindo. Quer dizer, a melhor maneira da gente entender quem a gente é de fato, eu falei disso para vocês naquelas primeiras 3 lives que eu fiz aqui, né, sobre o realismo, razoabilidade e moralidade. A melhor maneira da gente entender quem a gente de fato é entender este movimento que de dentro para fora revela quem a gente é, nas formas como a gente age, na maneira como a gente está no mundo, como a gente está empregando o nosso eu, esse núcleo existencial sólido, empregando no nosso fazer as coisas, né? Quer dizer, isso aqui tem, em alguma medida, né, esse se dar conta desse núcleo, né, desse feixe de exigências, é algo que tem as características de um encontro, né? Quer dizer, é no encontro que se acende uma luz a partir da qual eu entendo mais em profundidade isto que me move, né? Quer dizer, como pessoa. E a Girolamo está falando exatamente disso, né? O Senhor é o homem salvo do dilúvio das trevas, mas que ainda não consegue andar sozinho. A gente quantas vezes é salvo do dilúvio das trevas? Quantas vezes a gente é salvo do dilúvio das trevas que a gente cria? Quantas vezes a gente não constrói mentiras e trevas em torno das mentiras, né, que nos submergem, né, e das quais a gente não consegue sair, né, mentiras e trevas das quais a gente não consegue sair, né, e é preciso o encontro com alguém forte que lança na nossa frente a realidade e te chama de covarde, e fala, você é um covarde, um mentiroso, um cachorro. Isso aqui não só diz isso, né, e que ajuda a gente a lembrar também, a partir de dentro dessa luz que brilha por dentro, quem de verdade a gente é. Dom Miguel então termina, né, esse segundo quadro dizendo essa frase maravilhosa, essa fala maravilhosa, esse diálogo. Eu falo para uma mulher debaixo do sereno céu da minha alegria.
debaixo do céu suspenso acima das nossas cabeças, como uma abóboda perfumada. Eu falo à Senhora, Gerólama, grandíssima, tão verdadeiramente grande que me dá medo. Que fiz da minha vida, que fiz do meu coração? Por que não aprendi antes que a minha alma era boa? A senhora me perdoará? Então, olha que coisa impressionante, né? Ele está diante de uma mulher a quem ele chama de grandíssima, verdadeiramente grande, tão grande que dá medo, né? Quer dizer, quantas vezes a gente no encontro com uma personalidade forte, a gente não experimenta uma coisa que tem essas características. O que é isso, né? O que é isso que você revela de mim mesmo, né? A gente experimenta uma coisa parecida com exatamente isso, um medo, né? Que fiz da minha vida, que fiz do meu coração? Por que não aprendi antes que a minha alma era uma alma boa? E a Gerólama responde: precisará bem que eu lhe perdoe, levante-se. E o Dom Miguel se levanta e fala: e a sua mão? Precisará bem que lhe a dê. E ela estende a mão. E o seu coração? Recusá-lo-á a senhora a minha alegria? Diga-me, o seu coração? E a Gerólama responde: o meu coração não é mais meu. E o Dom Miguel responde: e o seu grande pudor, a sua santidade, a senhora nos entregará pelo tempo, pela vida? E a Gerólama responde: pela eternidade. E Dom Miguel: e me ama? Ama-me de amor reto diante dos homens? Diante dos homens? E a Gerólama responde: não, diante de Deus. Isto aqui é um compromisso que eles estabelecem entre eles. E aí vem o terceiro quadro dessa história, e aí é onde começa todo o drama, né? E o drama aqui, né, é como se a gente pudesse dizer que o Miguel ele empreende o caminho de saída da escuridão, do dilúvio das trevas, né? O homem que foi salvo do dilúvio das trevas, mas ainda não é capaz de andar sozinho, e que resolve dar a mão para Gerólama, né? E falou assim: eu pretendo viver pelo tempo, viver pela vida ao teu lado. Você me concede essa graça, né? Diante dos homens, ela fala: não, diante dos homens não, diante de Deus. Ou seja, ela está dizendo: é de fato para sempre isso que eu vou fazer com você. Quer dizer, algo como o que a gente precisa fazer, essa constância que a gente precisa oferecer para o nosso cliente como psicólogo. A gente precisa que o nosso cliente experimente, né, no nosso olhar, a mesma experiência que o Dom Miguel experimenta diante de Gerólama, né? A experiência de quem diz: eu encontro aqui uma estabilidade pelo tempo, pela vida. Uma estabilidade que não é sustentada mera e simplesmente pela tua potência, pela sua capacidade técnica. É sustentada pela personalidade que você é. É sustentada, portanto, pelo relacionamento que você estabelece com alguma coisa de muito maior e que dá consistência à tua vida. Alguma coisa que, em alguma medida, conhece tudo de você, né? Quer dizer, é exatamente isso, diante de Deus. O terceiro quadro é, finalmente, o quadro mais dramático desse texto, que é um quadro que se passa 3 meses depois dessa cena que a gente acabou de assistir, que é numa tarde, numa sala, né, do palácio de Dom Miguel Manhara. Ele já tinha se casado com Dona Girolama, e na frente de Dom Miguel está o caixão de Dona Girolama. Ela está estendida numa pequena cama branca, na verdade, num caixão, sem flores, e 4 velas estão acesas, né? E o Miguel está ali agachado num canto escuro da sala, né? Chorando a situação. E ele tem ali uma conversa com 3 espíritos, né? É uma conversa dramática, nas quais os espíritos, né, são como se fossem anjos, vão colocando o Miguel Manhara diante do drama do seu sofrimento, do sofrimento mais duro, né, que ele experimentou em toda a sua vida, né, até aquele momento. Eu pulo todo esse quadro e passo para o quarto quadro. Neste quarto quadro, o Dom Miguel então resolve abandonar tudo, e eu estou terminando, né, faltam só 3 trechos aqui para a gente ler, para eu ler para vocês. Esse quarto quadro é Dom Miguel, então, que aparece no parlatório de um convento, né, com um abade, conversando com um frei, né, e aí tem um diálogo também muito impressionante, que Dom Miguel, então, resolve entregar sua vida. Lembrem-se que, na promessa aqui,
a Girolamo havia feito para ele era uma promessa pela vida, né? Uma promessa para sempre, né? No fim das contas. Então, o diálogo começa assim. Dom Miguel chega no parlatório e fala: Padre, venho pedir-lhe abrigo e proteção. E o abade responde: E contra quem, meu filho? Contra mim mesmo. Quem é, pois, você? Manhara. O abade então dá um passo para trás e diz: O seu lugar não é aqui. O senhor tem cheiro de fogueira. E Dom Miguel então responde: É o amor do eterno que me consome, padre. E aí começa esse diálogo que é um diálogo impressionante, que na verdade é a confissão do Miguel Manhara. Tá? E aí tem um momento em que, né, eu vou ler esse trechinho e depois vou lá no finalzinho. O abade vira, né, o Miguel se coloca de joelhos na frente do abade, pede a confissão, e o abade pergunta, e o que o senhor busca aqui, meu filho? E olha a resposta do Miguel, e olha que impressionante essa resposta. Eu vim buscar o castigo do Deus ciumento. Eu vim buscar a humildade do coração. Eu vim buscar o amor pelo real. Eis aqui o ponto que me interessa sobremaneira da gente ter claro, né? O que a gente busca logo depois do encontro com uma personalidade, o que a gente busca logo depois do encontro com uma pessoa adulta, o que a gente busca quando a gente se dá conta efetivamente do que, né, a partir do momento que a gente é iluminado a partir de dentro, o que a gente começa a buscar tem as características disso, o amor pelo real. O real passa a ser algo que a gente anela, pelo que a gente anela profundamente, algo que a gente busca incessantemente, algo que a gente não quer mais, né, parar de encontrar. Né? O real é a busca, né, do homem maduro. O real é a busca que efetivamente a gente deve gerar, né? A gente deve provocar no nosso cliente, para vocês que são psicólogos que aqui estão. Né? O amor é aquilo que nós devemos buscar, né? Para aqueles que não são psicólogos e que em alguma medida entendem, né, que o processo terapêutico é algo que lhes interessa. Todo o diálogo entre os dois é um diálogo absolutamente maravilhoso e tem alguns trechinhos, eu vou ler alguns trechinhos aqui, de fala sobretudo do abade. Um dos trechos é esse aqui. Vamos, não chore, meu filho. Não consigo fazê-lo sorrir. Não entende então, meu filho? Olha que coisa impressionante. O fato é que você está pensando em coisas que não existem mais. E que nunca existiram, meu filho. Que coisas são essas? O abade está falando, na verdade, de todo o passado do Miguel Manhara, né? Ele está dizendo, olha, isso tudo que você está falando não existe mais, né? Isso não existe mais e nunca existiu. Mas como nunca existiu, né? Fatos são fatos, né? É porque o abade lê os fatos a partir de uma perspectiva que reconhece mais as motivações profundas que geraram os atos, muitas vezes errados, do Miguel Manhara, do que propriamente ler os fatos em si, né? É muito interessante essa virada de jogo, né? Essa virada muda toda a história do Miguel Manhara. Num trecho final desse diálogo entre os dois, o Miguel então vira e fala assim: tudo que eu quero é a cela escura, desculpa, imagem do meu coração, adoráveis mortificações. Eu quero o silêncio das catacumbas. Ah, como eu vos amo já! E o abade então responde: o amor e a pressa não andam juntos. Da paciência é que se mede o amor. Um passo igual e seguro. Este é o passo do amor, que anda entre duas sebes de jasmim, de braço dado a uma menina ou sozinho entre duas fileiras de sepulcro. Paciência. O Senhor não veio aqui para ser torturado. Aqui a vida é longa. Precisamos de uma infância e de uma educação, de uma juventude e de um ensino, de uma maturidade curiosa, do peso certo das coisas e de uma velhice apaixonada pela tumba. Olha que coisa interessante. E aí, né, acho que mais um elemento que ajuda a caracterizar, né, a figura da pessoa madura. Né? É alguém que por onde deve passar o caminho de formação da pessoa. Né?
O caminho de formação da pessoa pressupõe um passo depois do outro, né? Quer dizer, não dá para eu transformar a pessoa num átimo, né? É preciso que ela galgue os passos adequados. Mas tem algo que caracteriza ainda mais profundamente isso aqui. A consciência do passo que precisa ser dado no seu tempo certo, mas, sobretudo, né, a paciência. Né? A paciência que é embebida, né? Quer dizer, que é marcada, né? Quer dizer, que é toda definida pelo amor. Né? O amor e a pressa não andam juntos, Maiara. Da paciência é que se mede o amor. Né? Quer dizer, o homem e a mulher maduros precisam, em alguma medida, fazer experiência, né? Na relação, né, com aqueles que estão ao seu redor, essa paciência, né? Essa experiência da paciência. Né? Da paciência que é, no fundo, né, a medida do amor. Muito bem, avanço para a parte final do texto e termino, né, não vou falar muito mais para vocês. Desculpa, né, o quadro 5 é um quadro que conta uma passagem na história do Miguel Manhara, em que ele encontra um mendigo uma vez na porta da igreja e, sem que ele se dê conta, ele acaba fazendo um milagre, né? O Miguel Manhara não se dá conta disso e tal, reza por esse mendigo que ele era deficiente físico e segue a sua vida, segue o que tinha que fazer, e do contato do Miguel Manhara, né, com esse mendigo, o mendigo sai curado, né, ele sai transformado. E esse é o quadro 5, e o quadro 6, então, é o quadro de fecho da peça, em 6 atos, em 6 quadros, na verdade, mistério em 6 quadros, em que o que a gente vai assistir aqui é a morte do Miguel Manhara. Eu estou dando spoiler sempre para vocês, dei spoiler lá do Santos Beberrão, dei spoiler aqui também para vocês, não tem problema, porque o importante de fato aqui é vocês entenderem a profundidade dos diálogos que há. Esse último quadro, na verdade, eu não vou ler muita coisa para você, vou ler um trechinho só que eu achei muito excepcional, mas é uma coisa interessante, porque aqui o Miguel Manhara já bastante idoso, no convento, no qual ele pediu, né, ele pediu a entrada, né, para fugir de si mesmo, né, e o abade então corrige, né, diz: você não tem que fugir de si mesmo, né, você tem que, na verdade, correr em direção a si mesmo. No fundo era esse, né, esse era o foco do diálogo entre os dois, né. E o Miguel passa a vida, então, né, já velhinho, ele está na horta do mosteiro, trabalhando na horta do mosteiro, e ele está conversando sozinho, né, ele está falando consigo mesmo, né, enfim, né, trabalhando lá como um velhinho. E num determinado momento, ele fala esse trecho aqui. Eu vou ler só esse trecho, é o único trecho que eu vou ler para vocês, porque ele é muito significativo e aí encerra, inclusive, o texto. Diz o Miguel, então: Senhor, Senhor, dai-nos nossa esperança cotidiana. Pai e filho, dai-nos nossa coragem cotidiana. Como um mendigo leproso com as costas grudadas na parede, estende a tigela para a sopa, assim estenderei o meu jovem coração para o calor perfumado da vida amorosa. Olha que coisa impressionante, eu vou retomar depois. Dai-me minha porção cotidiana de amor e media generosamente por causa dos outros, para que eu ande saciado para os que não vos amam e me insultam, e que assim eu diga: esta é a sua generosidade. Porque estes não são os dons do seu coração, mas apenas as migalhas varridas de sua mesa. E eis o que sobra na tigela do servo indigno e saciado. Rua, cidade, reino, terra, vem e come, porque assim é o Altíssimo, porque é o Senhor amor. Eu sou Manhara, aquele que mente quando diz eu amo. E porque disse ao Eterno que o amava, o meu coração é alegre e as minhas mãos são desejáveis como pães. Que diz Paulo o malvado? Que diz Maria a prostituta? Que o que foi roubado e perdido, foi roubado e perdido. Eu sou Manhara, e aquele que amo diz-me: estas coisas não aconteceram. Se ele roubou,
se matou, que isto não tenha acontecido. Só ele é. Depois, esse diálogo, essa conversa dele continua até o momento que entra, né, um anjo, que é o anjo da morte, e que entra para levar o Miguel Manhara. Quer dizer, desse trecho tem dois elementos que eu já tratei deles, né, ao falar um pouco das características do homem maduro, e aqui é o Miguel Manhara, né, experimentando na própria carne, né, fazendo a experiência na própria carne, né, do homem maduro que ele se tornou. Né? O homem maduro que ele se tornou é o homem que entende finalmente que tudo aquilo de que ele precisa é da sua porção cotidiana de amor. Não como quem espera, né, que o coração seja preenchido. Né? Não como alguém que espera que as feridas, né, sejam curadas. Né? Não como alguém que cheio de mimimi, né, espera que a vida tenha uma solução, né, em conformidade com as expectativas afetivas desse tamanhozinho. Né? É alguém que entende, né, que essa porção cotidiana de amor, né, é alguma coisa que tem as características de uma suprema de generosidade. A sua, né, com S maiúscula, a generosidade de Deus. Né? E que tem como característica, no fim das contas, né, um anseio de que essa experiência de amor ela se derrame, né, sobre o mundo, né, sobre a rua, sobre a cidade, sobre o reino, sobre a terra. Né? Eu quero, né, oferecer para as pessoas. Né? Eu digo, vem e come. Né? Porque é assim que é o Altíssimo, porque é o Senhor amor. Né? O amor que ele espera, o amor pelo que ele anseia, é aquele amor que a gente experimenta quando, né, finalmente, né, no desenvolvimento da nossa personalidade, a gente alcança aqueles níveis altos, né, da personalidade, que é aquele nível no qual você finalmente diz, né, não sou mais eu quem vivo, né, é o mistério, né, é Deus quem vive em mim. Quer dizer, eu vivo um relacionamento com a própria consistência do real. Né? Eu vivo mais do que um relacionamento com a própria consistência do real, eu me confundo com a própria consistência do real. Né? Quer dizer, eu e o real, né, eu e a consistência do real, de repente nos fazemos uma coisa só. Né? Quer dizer, esse é o homem que chegou, né, lá no auge, né, da experiência da maturidade. Algo aqui, vejam, o Viktor Frankl anseia, né, quando ele fala que a própria vida, hoje se comemora inclusive 22 anos do seu falecimento, então muito a propósito se faz menção ao nome dele. O Viktor Frankl era um homem que efetivamente fez da própria vida, né, uma experiência dessa natureza. Né? Um homem que disse de si, né, eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. Né? Quer dizer, é isso, né? Quer dizer, não se trata de outra coisa. Né? Um homem que se derramou, né, para o outro, né, se derramou para o outro numa experiência de doação dessa natureza. Recentemente eu lia, na verdade, um dos stories do Tiago Andrade, e ele dizia uma coisa que tem exatamente essas características. Né? Quer dizer, aquilo que ele dizia, né, eu não vou me lembrar com exatidão as coisas que ele havia dito no history, mas ele falava alguma coisa do tipo, o que está em jogo mais fundamentalmente na experiência clínica como psicólogo é a capacidade que a gente tem de amar. A gente precisa aprender a amar, né? Precisa aprender a estar ali com uma generosidade, com uma benevolência, com uma gratuidade, com uma segurança, com uma constância, com um amor, né? Despendido inteiramente para o sujeito. Pessoal, agora que eu me dei conta que eu avancei enormemente a minha expectativa de estar com vocês aqui hoje, peço desculpas por ter avançado tanto, apesar de ser um texto pequenininho, é um texto que eu acho que, como os demais, né, eu queria um pouco trazer para vocês elementos que ajudam a vocês ter um pouco mais de clareza do que pode ser a constituição, né, do si mesmo como uma pessoa madura. Né? Sobretudo tendo em vista que a minha grande preocupação é informar profissionais, psicólogos com uma característica que seja aquela, né, que a gente poderia chamar com todas as letras de homens e mulheres maduros. Né? Precisamos de profissionais psicólogos com essa característica, né, da maturidade bem constituída, porque, de fato, a personalidade é a maior força que existe. Né?
Um homem e uma mulher de personalidade é certamente a maior força que existe. E essa personalidade tem a característica de um amor gratuito, benevolente, constante, seguro, né? Debruçado, derramado sobre o outro, sobre aquele a quem ele escuta. Precisamos de profissionais assim, precisamos de mais profissionais assim. Aprender com, né, elementos da cultura é certamente algo que nos pega a partir de dentro, né, nos ilumina a partir de dentro e nos ajuda a entender como profissionais aquilo que, né, nos caracteriza, né, aquilo que pode fazer a gente dizer com todas as letras, como Miguel Magnara dizia, mas certamente sem, né, o risco de escorregar para dentro de um niilismo, nosso desejo de abraçar as infinitas possibilidades. A gente precisa ter essa humanidade viva, rica, que olha para o outro com este anseio de abraçar as infinitas possibilidades do outro. A gente precisa aprender a reconhecer isso no outro, as infinitas possibilidades que estão dadas, os infinitos recursos que estão dados no outro. E só faz isso quem é forte, quem é seguro, quem é estável e é capaz de um amor benevolente. Porque é só o amor benevolente que descobre no outro aquilo que de fato o outro é. Pessoal, termino aqui pedindo mais uma vez desculpas por ter alongado tanto. A gente se vê amanhã numa live com a Bianca Quevedo. A gente vai falar sobre coragem, né? Sobre esse mal-estar que muitas vezes há em nós, né? Do medo, né? E como que a gente sai do medo. Espero vocês lá no perfil da Bianca para a gente poder conversar. O aviso está lá nos meus stories, vocês fiquem de olho, a gente vai se falar. Nessa semana, na quarta-feira, eu vou conversar também com o Fernando e a gente vai falar sobre depressão, né? E algumas características da depressão aí que eu acho que pode valer a pena também a gente conversar. Depois, aquela live que a gente tinha prometido, que eu tinha prometido para vocês com o pessoal do NEP, também está prevista para essa semana. Vamos ver se dá certo dessa vez. Não sei se o Fraga está aí, se ele estiver aí, dá o seu oi. A gente em breve vai poder se falar nessa semana também. Tem uma live prevista com o Mel, que também é da Formação do Imaginário, que está tudo engatilhado. Vamos ver o que vai funcionar essa semana. Certamente amanhã, Bianca, depois de amanhã, o Fernando, depois a gente acerta as demais. Pessoal, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até breve. Obrigado.